Oi! Hoje sim é o dia de conferirmos os melhores contos de 2018, todos eles retirados aqui dessas coletâneas. E agora vocês podem começar a fazer as apostas. Quais contos são os melhores? Na minha opinião, é claro. Bom pessoal, esse aqui já é o terceiro vídeo dessa semana de retrospectivas do Imantado de Livros e apontar, claro, quem foram os melhores, quem foram os piores ao longo do ano. E lembrando que já começamos com dois vídeos anteriores. O primeiro foi Flopadas 2018, onde eu faço aquela lista de tudo o que eu prometi ler esse ano, dos livros, e acabei não cumprindo as metas. E ontem eu fiz o vídeo dos piores contos de 2018. Os dois links para esses vídeos eu vou deixar na descrição do vídeo, porque não cabem aqui nos cards em cima. Mas eu peço que vocês dêem uma olhada nesses dois vídeos, porque lá tem bastante coisa interessante, principalmente o Flopadas 2018, que é uma grande lista de dicas de leituras para vocês. Bom, aqui nesse Melhores Contos de 2018, vamos fazer o mesmo esquema que eu fiz lá no vídeo dos piores contos desse ano. Vamos ter um universo de 193 contos lidos aqui em 2018, feitos por 77 escritores diferentes. E do mesmo jeito, eu vou apontar apenas os 5 melhores, top 5 dos melhores contos que eu li aqui este ano. Só que dessa vez eu não vou fazer também diferente do vídeo de ontem. Não vou dizer qual é o primeiro colocado, o segundo, o terceiro, quarto e quinto dos melhores no caso. Não, eu só vou dar 5 contos, porque eu realmente não consegui dizer entre esses 5 quais foram os melhores mesmo, qual um é melhor que o outro, porque esse é melhor que aquele. Não, eu coloquei 5 porque eu estava querendo colocar até mais. Na verdade, de nota máxima aqui esse ano, entre esses 193 contos, eu pontuei como 5 asterisco apenas 19 contos. E justamente quando eu estava tentando fazer o top alguma coisa, sei lá, top 10 ou top 5 ou top 3, eu não conseguia colocar um acima do outro ou abaixo do outro. Então, esses 5 que eu vou mostrar aqui são muito bons, excelentes. Bom, quando eu comecei a fazer essa lista do top 5 de melhores contos aqui desse ano, me veio muito fácil a lembrança, pelo menos 4 contos. Esses sim, eu podia dizer que ao longo do ano eles me marcaram e até hoje, no finalzinho, eu ainda consigo lembrar um pouco deles. Conto bom é assim, né? Você lembra durante muito tempo. E aí, quando eu tentei preencher a quinta posição aqui, não o quinto colocado, mas para fazer o top 5, eu tive dificuldades de puxar pela memória alguma história muito boa. Claro que eu tinha a lista já feita, 19 contos haviam pontuados com a nota máxima, e aí foi dar uma olhada e percebi que tinha muita coisa boa. Claro, fui rememorando então, vendo a notinha. E aí acabei pensando, talvez eu pudesse colocar aqui na quinta posição algum conto aqui da Clarice Lispector, de um outro livro que vimos e que está dentro aqui desse volumão cheio de coletâneas, que foi Os Laços de Família, onde nele haviam 3 contos que eu também pontuei com 5 asteriscos. Mas fiquei na dúvida. Depois pensei então colocar por aqui algum conto de José Saramago, desta coletânea dele, Objeto Quase. Também haviam 3 contos bem pontuados com nota 5 aqui no pequeno livrinho desse escritor português, mas também fiquei na dúvida. Sabe por quê? No fundo, tanto essas histórias aqui de José Saramago quanto a de Clarice Lispector, talvez elas não combinassem com os outros 4 contos que me veio fácil a lembrança. Sim, de maneira geral, esses 5 contos aqui, eles são muito próximos um ao outro, tem uma certa temática bem parecida, algo que talvez parecendo de 2018 foi o que me chamou a atenção, e por isso que acabou um conto dando também, como direi, destaque aos outros, porque estava na mesma temática. Enfim, eu acabei escolhendo um conto aqui deste livro, deste autor nacional, Monteiro Lobato, com seu livro Urupês. Aqui também apareceram muitas boas histórias, e uma delas, claro, pontuou com 5 asteriscos, e eu falei, é essa, porque justamente essa história combina com as demais. Eu me refiro a Boca Torta, uma história de crendice popular, bem interessante, que parece no começo que talvez não vá dar em nada, mas quando a gente vai evoluindo ali nos parágrafos, a gente percebe que Monteiro Lobato está estrategicamente colocando nós leitores numa situação desconfortável, principalmente porque, claro, essa é uma história um pouco de suspense e também
terror. Claro, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês conferirem a videoresenha original, onde eu falo muito sobre essa história, em como ela vai cativando aos poucos o interesse, principalmente, claro, porque ela se baseia em grandes mistérios. A gente não vai entendendo direito o que está acontecendo e depois vamos passando boas e assustadoras surpresas. Sim, realmente é um conto muito instigante do Monteiro Lobato, um típico conto adulto que a gente encontra aqui dentro deste livro. Aliás, foi uma das grandes surpresas do ano, esta obra do Monteiro Lobato. Eu só estava acostumado com alguma coisa da parte infanto-juvenil que ele havia escrito. Eu nunca tinha pego um texto adulto que ele escrevera. Muito bom. Portanto, Boca Torta é sim um grande conto a ser lido esse ano, que eu gostei, obviamente, por isso que está aqui no meu top 5. Aliás, só para dizer um pouquinho mais sobre a história, né? Conta a respeito de um pessoal que volta para a fazenda, os donos, né? Os proprietários, família, né? Proprietário, sua senhora, seus filhos, o genro, e eles topam com uma história, crendice popular, né? Que ali, entre os funcionários da fazenda, está o homem mais feio do mundo, o tal do Boca Torta. E claro que alguns membros da família acreditam nisso, nessa crendice popular, e outros não. E o que acontece nessa história é você verificar se é verdade ou não o que se conta por aí. É muito interessante e dá medo esse conto aqui, viu? E falando em crendices populares, outro conto que eu aponto aqui como um dos melhores de 2018 é o que veio aqui dessa coletânea USA Noir, aquele livro de histórias policiais que já apareceu ontem aqui nos piores contos de 2018. Sim, ontem eu apontei um livro, aliás, uma história muito fraca que há aqui dentro, e hoje eu aponto uma das melhores, se não a melhor, com certeza, aqui desse livro, claro, na minha opinião. E diz respeito, claro, a esse paradoxo ou esse paralelo entre a realidade e a ficção. Literalmente é o que acontece aqui nessa história, que é até um pouco diferente do que a gente vai encontrar em quase todas as histórias aqui. Porque, claro, isso aqui é um livro nichado em histórias policiais, policial noir. E no caso aqui, essa história tem uma pegada muito de ficção científica, também fantasia. Mas claro, sem deixar de apresentar uma história também violenta, que tem um certo crime em andamento aqui durante o enredo. Mas o importante é que ela me pegou justamente porque era algo diferente, inesperado. A cada novo acontecimento eu achava, puxa, que coisa interessante nesse livro que é mais ou menos. Conta aqui a história de um professor universitário que começa a ficar ocioso porque ele é dispensado das aulas. Ele teve um probleminha, uma certa denúncia que ele estaria envolvido com uma certa aluna lá do campus. Enfim, não tendo o que fazer, ele começa a andar pelas ruas, um hábito que ele tinha antigo na vida dele. Mas, depois de um certo tempo, ele acaba descobrindo que ele pode fazer essas mesmas caminhadas que ele faz pelas ruas ali do campus através da internet. E aí começa a ter o choque de realidade versus o virtual. Uma história bastante interessante, quando muitas vezes a gente fica na dúvida, peraí, o que está acontecendo agora na história? É uma coisa real ou é uma coisa imaginária dentro do universo virtual da internet? Sim ou não? Muitas vezes a gente ficava na dúvida, eu principalmente quando estava lendo, e por isso cada vez mais eu ia gostando do enredo aqui desse conto, e por isso que sim, indico que é uma boa história. Claro que eu vou dar mais detalhes a respeito dela no link aqui em cima, onde você pode conferir a videoresenha que eu fiz a respeito dessa história de Jonathan Safran Foer, o escritor que escreveu, obviamente, essa história, que eu considerei realmente sensacional. Dê uma olhada lá no que eu comentei no vídeo, porque vale a pena, assim, essa dica. Por que dica? Porque se esse livro tem os seus altos e baixos, como o conto de ontem, com certeza esse vale a pena a compra desse livro. Aliás, é um livro até raro, difícil de ser achado. E falando em raridade, uma coisa, claro, que é muito fácil encontrar aqui pelo Brasil e, claro, em qualquer outro lugar do mundo, é o preconceito e também o ódio atrelado a isso. Estou dizendo porque é o que tem a ver com esse outro conto que eu aponto como um dos melhores de 2018. Mas antes de eu revelar qual que é, deixa eu dar uma dica para vocês. Todos esses 5 contos que eu estou apontando como os melhores,
e os seus respectivos livros, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link para você poder adquirir através da Amazon. Lembrando, né, se você faz a compra desses livros através desse meu link, você acaba ajudando a montar os livros porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. É sempre interessante acompanhar as leituras aqui do nosso projeto Contos do Meio-Dia, tendo o livro em mãos. Bom, feito o jabá, vamos continuar. A história que tem a ver com preconceito e a bunda aqui no Brasil, essa história aqui de Caio Fernando Abreu, saída do seu livro Morangos Mofados, intitulada Terça-feira Gorda. E sim, né? Ontem também tivemos um dos piores contos de 2018, saído aqui do livro do Caio Fernando Abreu, e hoje ele retorna como um dos melhores do ano. E é o que eu sempre digo, né? Não é porque uma coletânea apresenta uma história ruim, talvez mal feita, fraquinha, não quer dizer que todo o conjunto ali é ruim de ser lido. Não, muito pelo contrário. Você pode passar por uma história que não te agrada, depois pegar uma outra que você acha sensacional. Isso, claro, varia de gosto a gosto. A história de ontem você pode considerar muito boa e a de hoje muito fraca, depende da pessoa. Enfim, o que temos aqui nesse conto de Caio Fernando Abreu, que aliás, claro, já digo, deixo o link aqui em cima para você conferir a vídeo resenha que eu fiz a respeito dessa história, onde eu dou muito mais detalhes. Bom, do que se trata é uma história de carnaval em pleno baile, onde dois rapazes acabam se enamorando à distância. Claro, com a dificuldade ali do barulho do carnaval. Aos poucos, eles vão tentando um relacionamento e, claro, aquelas questões tradicionais do Caio Fernando Abreu, né? Onde os seus personagens protagonistas, eles tentam falar um com o outro e não conseguem se comunicar. É algo bem interessante, mas essa história é boa porque vai muito além disso. Há outras camadas bastante interessantes, que diz respeito, obviamente, a essas relações homossexuais e também as suas consequências. E aí que entra o que eu comentei ali no começo: preconceito, ódio e muitas outras coisas que nesse texto do Caio Fernando Abreu é muito bem abordada. Um texto, aliás, muito impactante. Você termina a leitura aqui e você sente um pouco de marasmo. Marasmo porque a história vai para perto do mar. Mas, não, sem piadas, é uma história muito pesada até. E é por isso que eu recomendo a leitura, sim, de Terça-feira Gorda de Caio Fernando Abreu, porque, na minha opinião, é, sim, uma das melhores histórias, contos, que eu li aqui neste ano. Claro, quem já viu o vídeo de ontem, os piores contos do ano, sabe que eu apontei como o pior de todos um texto da escritora Chimamanda Ngozi Adichie. E eu tenho certeza que muita gente que gosta dessa autora ficou profundamente chateado, principalmente as leitoras, porque ela é muito adorada. Essa escritora nigeriana tem umas causas que ela defende com unha e ferro. E claro, quando eu apontei ontem uma história dela ser ruim, muita gente fica por tabela não gostando da minha opinião, ou às vezes até de mim por causa disso, né? Mas não façam isso, não tenham preconceito. A gente acabou de falar de preconceito no conto anterior, né? Pois é. Enfim, uma escritora que às vezes escreve algo não muito agradável, não muito interessante, não muito bem escrito ou constituído, também pode escrever algo também decente e valoroso. Eu comentei até com um certo spoiler no vídeo de ontem que a escritora voltaria com essa mesma coletânea no seu pescoço aqui no vídeo dos melhores do ano, porque sim, ela pode escrever um texto que não funciona, mas depois dentro da mesma coletânea escrever algo maravilhoso, que é a história aqui apresentada, chamada Amanhã é Tarde Demais. Uma história sensacional, cheio de camadas, coisa que o outro conto, o Jumping Monkey Hill, não tinha nada, era um texto raso, que só serve para doutrinar as pessoas, que aliás, quando começa a ler já sabe como termina, então para que começou a ler? Mas não, esse texto aqui, Amanhã é Tarde Demais, tem muitas camadas. Cada vez que você relê o texto, você pensa diferente, tem sentimentos diferentes. É um texto mais lírico, mais profundo, amargo, que dói quando a gente termina de lê-lo. Claro que eu vou deixar o link aqui em cima a respeito da vídeo resenha que eu fiz sobre esse conto da Chimamanda Ngozi Adichie, onde eu tento explicar bastante a respeito do que eu senti naquele conto, sem dar spoiler nenhum, porque realmente esse é o tipo de história que quanto menos você souber, melhor você vai usufruir melhor da experiência de ler o texto. Claro que aqui também eu não vou dar detalhes da história, no máximo é uma história
de lembrança da infância. Uma personagem começa a lembrar quando os tempos de férias, quando ela era pequenininha, ia para a casa da avó na Nigéria. Ela morando nos Estados Unidos junto com seu irmão, ela ia para a casa da avó na Nigéria e tinha umas grandes experiências por lá. A história dá uns pulos nos anos também e a gente fica sabendo de consequências de algumas coisas que foram acontecendo. Muito boa a história, eu paro de contar qualquer detalhe dela aqui, porque você tem que ler, tem que passar pelas experiências e viver cada momento de mudança dessa história de família. Uma história muito boa que eu talvez pudesse apontar até com folga como uma das melhores histórias que eu li aqui nesse ano, porque eu li já faz alguns meses, eu ainda lembro de muitas coisas que há aqui de detalhes. Eu sempre digo, né? Uma história que você continua a lembrar depois de meses, anos, sim, é boa. Se você esqueceu, talvez lá não seja muito boa. Mas fazer o quê? Essa história aqui da Chimama Danigosa disse, sim, vale a compra, por exemplo, dessa coletânea. Não aquela porcaria de ontem. Enfim, Amanhã é Tarde Demais é um grande texto dessa autora e sim, recomendo a sua leitura. Bom, e para terminar aqui esse Top 5 Melhores Contos do Ano, volto mais uma vez a outro livro que estava no vídeo de ontem dos piores contos de 2018. Sim, com esse já é o quarto livro que apareceu lá e apareceu cá. Como eu comentei, né? Em coletâneas é possível você ter histórias boas e fracas, uma atrás da outra o tempo todo, e isso não chega a estragar o conceito da publicação daquele autor. Bom, enfim, qual é a coletânea? A do Milton Ratum, A Cidade Ilhada, onde lá havia o continho fraco e aqui assim também uma boa história intitulada O Adeus do Comandante, outra daquelas histórias onde você vai lendo e ao final fica com o coração um pouco partido, porque é uma história triste, cheia de amarguras, de coisas incompletas que os personagens vão vivendo. Claro que antes de dar uma pequena palhinha sobre o que é a história, eu já deixo o link aqui em cima para você poder ver a resenha completa que eu fiz a respeito desse conto de Milton Ratum, que eu achei sensacional. E claro, lá eu não dei muitos spoilers, mesmo porque é outra história que você, quanto menos souber, melhor, porque ajuda a não entender o que está acontecendo e viver as emoções a seu tempo. Bom, o que acontece aqui é que um certo comandante de navio que faz transportes comuns de passageiros lá nos rios do Amazonas recebe uma carga estranha que o narrador aqui da história acha incomum e fica muito curioso. Pergunta ao capitão, mas o que faz isso aqui dentro do barco? O que é aquilo ali? Um caixão. Claro que isso incomoda muito os passageiros normais. Vocês sabem, né? Tradição, né? Barco que transporta um caixão não é muito bem visto pelos seus passageiros. Por isso que a história fica sempre curiosa e a gente não sabe onde vai dar. E aquilo pode estragar tudo na vida deste comandante. Uma história pra lá de instigante que sempre provoca na gente sensações, como eu disse, triste, porque é daquelas histórias amarguradas, como todas as boas histórias, geralmente. Enfim, vejam que é muito boa. Se puderem, compre esse livrinho aqui. Mesmo que ele seja mais ou menos, tem história boa aqui dentro sim. Bom, é isso. Esses foram os 5 melhores contos que eu li aqui nesse ano de 2018. E eu tenho certeza, se vocês puderem ler essas histórias, vão concordar comigo que elas são sensacionais e muito boas, muito bem escritas. Talvez, claro, não sejam os seus top 5 do ano, mas que elas vão ser marcantes para vocês, a isso vão. Porque eu acho que história boa realmente acaba funcionando para todo mundo. Não é só uma questão de opinião. Enfim, essa semana de retrospectiva aqui no Montado de Livros continua amanhã com o vídeo Os Piores Livros de 2018 e com certeza, né, vocês podem apostar, né, algum desses livros aqui vai aparecer por lá. Como também no vídeo de domingo, os melhores livros de 2018, onde também alguns dos livros aqui estarão presentes com certeza. É sempre assim, né? Ora o livro é bom, ora o livro é ruim, depende, claro, do conteúdo deles. Enfim, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outros que postei ao longo do ano. E, por enquanto, tchau!